Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba. Eu sou o Fabiano Pereira e hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor Matheus Mondim, que é docente e pesquisador aqui do Departamento de Genética da Exalc, sobre um projeto coordenado por pesquisadores da Kansas State University, que contou com participação de docentes da Exalc, entre eles o professor Matheus, e projeto esse que foi finalista do Innovation Lab do World Food Forum 2021. Professor Matheus, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Estação Exalc. Eu quero começar parabenizando o senhor e toda a equipe por essa conquista, uma das finalistas de um evento tão grande, tão expressivo, e queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto, em que consiste esse projeto finalista do qual o senhor é um dos mentores. Obrigado, Fabiano, bom dia a todos que nos ouvem. Esse é um projeto muito interessante, ele é de autoria de uma professora recém-contratada da Kansas State University, a Morgan Zumbau. Ela fez uma proposta muito bacana com relação à melhoria em termos de produção e eficiência de animais, de proteína animal, E o grande objetivo do projeto dela é, através de edição genômica, você conseguir melhorar a eficiência das nossas mitocôndrias, Lembrando que mitocôndrias são pequenas organelas presentes em todas as células vegetais e animais que são responsáveis pela produção de energia. É como se fossem as nossas baterias, que ficam dentro das células. O que acontece? Acontece que essas baterias, elas produzem muitos agentes oxidantes, e esses agentes oxidantes, eles estão intimamente relacionados com a capacidade de conversão alimentar. Então, a gente pode dizer mais ou menos que, embora elas sejam organelas muito ágeis, elas não são 100% eficientes no processo de conversão energética, no processo de conversão alimentar, consequentemente. Então, o que ela propôs no projeto dela é que, através da edição gênica, nós tivéssemos uma otimização maior, do processo metabólico dentro das mitocôndrias e, consequentemente, você conseguiria aumentar a produção de massa muscular, ou seja, você utilizaria melhor os alimentos que esses animais estão comendo e, consequentemente, você poderia usar uma quantidade muito menor de ração, uma quantidade muito menor de suplementos alimentares para esses animais e, consequentemente, você traria grandes impactos em termos de alimentação para o mundo, Então, de maneira bastante rápida, assim, um pouquinho de qual foi a ideia que ela teve. Uhum. E como que se dá o trabalho do senhor como mentor? O senhor foi escolhido como mentor para esse grupo que participa agora da fase final, vamos dizer assim, dessa atividade. Como que vai se dar essa tarefa e quais os desafios de realizar isso à distância? Um dos grandes pontos que eles olham é a afinidade que você tem com os projetos,
Então, eu sendo professor aqui do Departamento de Genética e o projeto da Morgan sendo um projeto focado muito intensamente na questão da edição de genes, faz com que haja essa complementariedade de interesses que fez com que nos aproximássemos, né? Existe uma equipe, principalmente composta por membros da FAO, que faz essa pré-análise, né, dos perfis, né, e depois vai fazendo o casamento para se juntar nessas equipes. Foi assim que eu fui apresentado a Morgan, quando eles viram essa, vamos dizer assim, essa afinidade, né, com assuntos envolvendo genética, agronomia, biologia celular, edição de genes e coisas do tipo. Qual que é o trabalho do mentor? Todos que participaram desse evento são jovens professores, né, ou pós-doutores do mundo inteiro. Foram mais de 80 trabalhos selecionados para a etapa de classificação, né? E a ideia é que esses projetos eles possam se tornar algo acessível à sociedade. Então, o trabalho do mentor é dar uma releitura a esses projetos científicos para que eles fiquem tanto mais acessível à sociedade, então a sociedade possa entender melhor qual é o propósito daquilo que está sendo apresentado nesses projetos, bem como de agentes financiadores que normalmente não são muito clássicos, ou seja, não são aqueles que estão diretamente associados com financiamento de pesquisas científicas básicas, né? Então, você faz um trabalho de transformá-lo quase que num business. A ideia é que essa pesquisa científica ela tenha uma cara de uma startup, embora não seja o propósito. Tá? O propósito mesmo é que essas pesquisas elas sejam realizadas dentro do âmbito acadêmico, que elas realmente produzam material científico relevante, como toda pesquisa acadêmica, mas que fica o apelo para que possam observar essas iniciativas como iniciativas que realmente têm uma perspectiva prática muito clara e também que estejam focadas com os objetivos de sustentabilidade da ONU, né? Como é que essas pesquisas científicas elas atuam de forma a alcançar esses objetivos. Então, o trabalho do mentor é justamente ajudar, né, esses jovens pesquisadores aí a darem essa roupagem nova, moderna, para a sociedade, para fora da academia, com relação à sua pesquisa científica. Esse é o principal trabalho do mentor. Uhum. Agora, professor, falando do evento, do fórum, né, de forma mais abrangente, né, quem promove esse fórum e quais são os objetivos do fórum? Então, o fórum ele é uma iniciativa global, tá? Ele é apoiado por uma grande rede, né, que vai desde a FAO, Will Network, né, as Nações Unidas, diferentes programas das Nações Unidas, como o Programa Ambiental, o Programa da Mulher, né, a OCDE, o International Plant Conservation, enfim, é um evento bastante grande em termos de impacto global, né? Quem organiza atualmente é o Global Youth, que é o responsável por administrar o programa, né? E ele tem esse grande impacto, né?
em termos globais. Especificamente, esse evento, que é o Innovation Lab, ele é focado exclusivamente em pesquisa acadêmica, normalmente pesquisas bastante básicas, em que se espera trazer uma releitura mesmo, como eu falei anteriormente, para que as pessoas consigam compreender o que é que está acontecendo no meio acadêmico e como é que isso vai impactar a vida das pessoas de maneira global, né? Mas essa é só uma das iniciativas desse World Food Forum, né? Existe um programa exclusivo para startups, que é o Startup Innovation Awards. Então, ele é realmente um programa voltado para quem já tem uma startup, diferente desses acadêmicos. Obviamente, eles não têm uma empresa, não é o objetivo abrir uma empresa, né? Mas tem essa responsabilidade de trazer para a sociedade, né, o que é que está sendo feito em termos de inovação dentro dos seus laboratórios, né? Mas dentro do programa ainda tem o Innovation Masterclass, o WFF Champions, Young Labs, que é mais na área de educação. Então, assim, são vários programas que estão dentro do World Food Forum, né? Ação de jovens, questões voltadas para alimentação, música, filmes, educação, né? Eu acho que para nós, do ponto de vista de Exalc, de universidade, a nossa participação, vamos dizer assim, é um canal de extensão, né? É a gente levar o nosso conhecimento para quem está fora da universidade, né? Então, assim, é um grande privilégio poder fazer parte dessa rede pela importância que ela tem em termos globais, né? Isso é um grande privilégio. E agora, professor, como se divide a agenda a partir dessa indicação dos finalistas, das atividades aí que competem ao senhor como mentor? Quais são as próximas etapas e até quando se estende, então, essa nova etapa? Na verdade, essa etapa ela se encerrou, né, na semana passada, tá? Com a apresentação dos 8 finalistas. Essa foi, vamos dizer assim, uma grande surpresa para nós quando nós recebemos a carta dizendo que nós estávamos entre os 8 finalistas. Foram 4 categorias diferentes, nós estávamos em uma dessas categorias, tá? E aí o trabalho que foi desenvolvido foi justamente um trabalho de preparação da Morgan para que ela pudesse fazer a apresentação dela no modelo de pitch, que é um modelo bastante comum de apresentação para quem trabalha com startups, para quem é empreendedor, mas não é muito familiar de quem está dentro do ambiente acadêmico. Então, ela tinha apenas 2 minutos para falar sobre o projeto dela, falar sobre a relevância do projeto dela, o impacto global que aquela pesquisa teria, né? Então, nós fizemos um trabalho aí de vários dias juntos. Você perguntou anteriormente do desafio. Foi muita troca de e-mail, foram várias videoconferências com a Morgan, no sentido de ir orientando ela. Então, ela preparava o material, mandava para mim, eu revisava, mandava de volta, né, para que pudesse ser apresentado nessa final em apenas 2 minutos, né? E assim, um júri extremamente qualificado, principalmente por pessoas da FAO que estavam presentes, né? Alguns membros da área acadêmica estavam presentes, professores titulares de realmente universidades de classe global, né? Em áreas que realmente tinham condições de avaliar esses projetos. Foram 2 projetos por categoria. Então, a gente ficou muito feliz porque, na verdade, dentro daqueles que estavam inscritos na nossa categoria,
nós ficamos entre os dois primeiros, né? E depois entre os 8, desses 8 foram escolhidos 3, né? Que foram classificados como primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Nós não estivemos entre esses 3, mas estivemos entre os 8 finalistas, que já é uma grande coisa pensando no tamanho do programa, né? Foi uma surpresa e tanto quando a gente recebeu essa notícia. Professor Matheus, mais uma vez, parabéns pelo trabalho e conte sempre aqui com Estação Exalc para divulgar essas e outras iniciativas. Obrigado, Fabiano. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais uma edição do Estação Exalc. Lembrando que tudo aquilo que produzimos é para você. Então, suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos, muito importantes. Escreva para nós através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Até lá! Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.